E agora eu te convido aí a meditarmos juntos na palavra do Senhor. Foi lido aqui pela pastora Ivonete no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 8, né? Você pode também continuar lendo o texto, 1 ao 11, mas assim, ali onde fala da pesca milagrosa. Mas antes da pesca milagrosa, o Senhor Jesus pediu emprestado aí o barco de Pedro para que ele pudesse usar como um púlpito e anunciar as boas novas para os seus ouvintes. Então, lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante, só vou ler aqui recapitulando alguns versículos, diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia a celez a rede. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto aí é um texto maravilhoso, onde tem falado ao meu coração e com certeza falará ao teu coração. Eu vou pedir para você alguns minutos para que nós possamos meditar juntos nesta palavra. Prepara aí o teu coração. Deus, então, através da leitura de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11, me deu um tema: dê teu barco para Cristo, ou empreste o teu barco para Cristo. O texto nos diz que a multidão queria ouvir Jesus. E a própria palavra já diz, uma multidão queria ouvir as palavras do Mestre. E Jesus precisava de um púlpito. E onde arrumar ali um local adequado para poder ensinar da sua palavra para a multidão que o seguia. Jesus precisava de um púlpito. Ele precisava criar ali uma pequena logística para que ele pudesse falar confortavelmente para aquelas pessoas, e essas pessoas deveriam ouvir da sua palavra de forma adequada. Jesus não pregava para quem não queria ouvir. Jesus, de fato, ele não dava pérolas aos porcos. A quem queria ouvir, ele fazia questão de anunciar a sua palavra. A multidão seguia e ele queria, então, dentro de uma pequena logística, estar de uma forma adequada para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Para isso, ele precisava de um púlpito. E diz a palavra de Deus que Jesus utilizou-se do barco de Pedro e transformou o barco de Pedro em um púlpito e anunciou as boas novas. É tão bacana isto quando as pessoas elas querem ouvir da palavra de Deus. Aquela multidão queria ouvir as palavras do Mestre. Aqueles corações estavam desejosos de ouvir a palavra de Deus. E Jesus não perdia tempo. Nós vivemos em dias difíceis, onde muitas pessoas não desejam mais ouvir da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus. Algumas pessoas até dizem que o momento da palavra, ou seja, na hora da pregação, seria a parte mais chata do culto. Interessante isso, né? Nós vivemos em um tempo de grandes denominações do entretenimento, onde a palavra de Deus não acha o seu espaço. E a gente percebe que no ministério de Jesus, a liturgia de culto dele era a ministração da palavra, das boas novas, da mudança de vida, do caminho que indicava os céus, que indicava a vida eterna.
Jesus sempre pregava para quem queria ouvi-lo. Ontem eu estava com a pastora Ivonete comentando sobre várias lives que várias igrejas estão proporcionando, vários cantores também estão proporcionando, e a gente percebe uma multidão bacana de pessoas acompanhando a live. E quando chega na hora da palavra, você vai percebendo o número de pessoas que estão assistindo diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por quê? Porque é a hora da palavra. Gente, são essas palavras que mudaram vidas de vários personagens na história da igreja. Lá no primeiro século, lá no Colégio Apostólico de Cristo, né? E depois, adentrando mais à frente, Policarpo, por exemplo, que era discípulo de João, Irineu, que era discípulo de Policarpo, e assim por diante, até chegar em nossos dias. O momento da palavra é um momento crucial para que as pessoas tenham uma mudança de vida. E aquele momento era o momento de anunciar as boas novas, e Jesus não queria perder tempo, porque as pessoas estavam desejosas para ouvir da sua palavra. Jesus olhou e viu ao longe o barco de Pedro. Pedro tinha acabado de retornar de uma pesca, sabe, frustrada, uma pesca que não deu certo, uma pesca que consumiu tempo e esforço e que o resultado foi zero. Diz a palavra de Deus que ali estava aquele cenário, Jesus e a multidão. Jesus queria pregar, a multidão queria ouvir, mas faltava essa logística. Jesus olhou e viu então vindo, retornando 2 barquinhos de Pedro e de Zebedeu. Jesus esperou Pedro vir com seu barco, e quando Pedro chegou com seu barco, atracou ali o seu barco na praia, estava lavando as redes. Jesus então pediu o barco de Pedro emprestado para transformá-lo em um púlpito, para que ele pudesse pregar de forma adequada a sua palavra, as boas novas. Jesus poderia ter usado um plano B, mas na verdade ele precisava do barco de Pedro, e precisava de Pedro como o seu auxiliar. Olha que interessante, quando Deus te quer usar, ele não vai para um plano B quando você ainda não chegou até ele. Ele te espera. Ele esperou a Pedro. Ele esperou Pedro voltar da pesca. E ele espera, muitas vezes, que muitas pessoas cheguem até a praia, mesmo com as suas frustrações, em dias adversos, em dias difíceis. Quando Deus quer escolher uma pessoa, quando Deus quer usar esta pessoa, Ele quer usar até mesmo nos dias de dificuldade desta pessoa. E mesmo que essa pessoa demore para entender isto, Jesus espera. Ele não tem um plano B quando Ele quer esta pessoa. Jesus olhou e viu Pedro vindo. Ele poderia falar, não, Pedro vai demorar um pouco, eu vou dar um jeito nisto. Vou tentar arrumar um jeito aqui adequado. Não, não tinha plano B. Jesus segurou a multidão, Pedro chegou, ele pediu o barco, subiu no barco, fez do barco um púlpito e fez de Pedro o seu auxiliar, e o povo ouviu da sua palavra. Então Jesus não tinha um plano B, ele precisava do barco de Pedro e precisava de Pedro como seu auxiliar. Eu quero dizer para você que para você Jesus não tem um plano B. Jesus não tem um outro. Jesus, ele quer o teu barco. Jesus, ele quer você, com as suas adversidades, com as suas lutas, com as suas provas, com as suas noites, sabe, escuras, com dias difíceis, dias infrutíferos. Exatamente nesses dias de adversidade que ele pede para você o seu barco emprestado. Ele pede emprestado, mas na verdade ele quer que você entregue o seu barco a ele. Porque você vai entender, assim como na vida de Pedro, que o barco depois não fez mais sentido. Jesus, então, ele esperou Pedro vir,
e fez de Pedro seu auxiliar e transformou o barco de Pedro nesse púlpito maravilhoso e as pessoas ouviram da sua palavra. Na verdade, Pedro seria um seguidor de Cristo. Pedro seria um grande pregador. Pedro não sabia naquele momento. Pedro já conhecia Jesus porque certamente já congregava com ele na sinagoga de Cafarnaum, por exemplo. Se a gente ler um pouco antes do capítulo 5 de Lucas, a gente vai perceber Jesus saindo da sinagoga de Cafarnaum, indo para a casa de Pedro, curando a sogra de Pedro, depois fazendo tantos milagres. Pedro ali era um amigo, um companheiro, que até entendia que Jesus era mestre, mas Pedro ainda não era discípulo. Pedro congregava com Jesus, mas não era discípulo dele. É um cenário interessante, onde as pessoas congregam com Cristo, vê até os ensinamentos dele, sabe? Ouve as boas novas, sente a presença dele, mas não se entrega para ele, não aceita a chamada, não aceita a vocação, não quer um dom, não quer uma entrega maior, não quer que Cristo ocupe um espaço maior da sua vida. Pedro congregava com Jesus, Pedro convidou Jesus para ir na sua casa. Falei há pouco, Jesus curou a sogra de Pedro, depois no final da tarde curou várias pessoas, mas Pedro não era seguidor, Pedro ainda era um pescador de peixe, não era um pescador de almas. E isso acontece na vida de muitos, eles congregam com Cristo e continuam sendo pescadores de peixes. Tem a sua vida natural, seria um cristão natural, um cristão, sabe, cristão, mas não aquele devoto, aquele que tem uma entrega maior. Jesus, ele sabia qual era o dia que ele entraria na vida de Pedro, sabe? A multidão queria ouvir da sua palavra e ele precisava de Pedro como seu auxiliar, ele precisava do barco de Pedro como seu púlpito. É isto mesmo, sabe? É nos dias de luta, nos dias de prova, no dia de quarentena, no dia de novo coronavírus, no dia da Covid, no dia do desemprego, no dia da prova, que a pessoa chega cansado na praia e que de repente quer depressa arrumar as coisas e ir para casa, ver se consegue descansar. Jesus falou: opa, calma aí, eu preciso de você, eu preciso do teu barco. Tem muita gente querendo ouvir e você precisa ouvir. E você precisa ter uma mudança, Pedro. Pedro não sabia, mas ele trazia consigo uma chamada de Deus para ser pescador de homens e não mais de peixes. Coisa linda, não é mesmo? Às vezes a pessoa não sabe e Jesus quer que ele troque a rede dele deve ser outra agora. Pedro não sabia, mas Jesus queria trocar as redes dele, não mais para peixe, mas para pescar homens. Eu acredito, meu amigo, que hoje pode estar nascendo também um novo dia na sua vida, porque assim como Cristo pediu emprestado o barco de Pedro, ele pode estar pedindo o teu barco. Ele pode estar querendo que você participe do projeto de Deus nesta terra, que todos se salve e que ninguém se perca. E o que me chama a atenção aqui nesse Jesus, nesse Emanuel, nesse Deus encarnado, é que ele chega até Pedro e pede. Ele pede um favor, ele não ordena, ele pede emprestado. É isto mesmo, sabe? Jesus, ele pede para que a gente entregue para ele as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos limites. Ele não ordena dizendo, me entrega aí que eu mudo. Não, ele pede. Mas no fundo, a gente não tem nada a perder quando a gente entrega aquilo que não está dando certo. Aquilo que nos limita. E mesmo assim, Deus é educado. Assim como foi com Adão, você lembra? Deus é onisciente. Diz a palavra de Deus que Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam nus, estavam com vergonha, se esconderam da face de Deus.
E logo mais a voz de Deus começou a ecoar no jardim. E a voz estava ali procurando Adão. Adão, onde tu estás? É como se Deus não soubesse onde Adão estava. Deus sabia exatamente o que tinha acontecido, onde Adão e Eva estavam. E ele perguntava: Adão, onde você está? Porventura, você comeu do fruto que não deveria comer? Porventura? É como aquele pai que brinca com o filho então se esconde debaixo da mesa e deixa as pernas para o lado de fora. E o pai está vendo tudo e diz: onde está o Joãozinho? Onde está? Sabe? Mariazinha, onde está? E a criança pensa que está se escondendo e metade do corpo para o lado de fora. Interessante isso, né? Um Deus respeitoso, um Deus que pergunta respeitosamente, que pede respeitosamente. Jesus sabia dos limites de Pedro, das frustrações dele, das adversidades, não só daquele dia, mas da vida como um todo, das mudanças que Pedro queria e estava limitado nos teus sonhos, nos teus projetos. E Jesus vai até ele e pede emprestado o seu barco. Aquele dia não foi um dia bacana para Pedro. E quantas pessoas não estão passando aí uns dias difíceis como aquele de Pedro? Mas tudo pode mudar quando a gente entende o recado de Deus para cada um de nós em particular, para a sua vida que está me ouvindo agora. Muito bem, Jesus então entrou num dos barcos, que era o de Pedro. É verdade que tinha um outro barco, que era o de Zebedeu, mas Jesus pediu o barco de Pedro para Pedro, né? E falou: Pedro, afasta um pouco o teu barco da terra. E Pedro então emprega esforço, e o barco então é afastado ali da margem, e Jesus então assenta ali naquele barco e começa a ensinar a multidão. Está lá em Lucas capítulo 5, verso 3. Bem, Pedro e seus companheiros pescadores tiveram uma noite frustrante. Nenhum peixe, só restava encostar o barco, limpar as redes. E é o que eles estavam fazendo, se preparando para voltar para casa, para dar más notícias aos seus familiares e tentar descansar. Isto é, se eles conseguissem. Às vezes o mar não está para peixe, mesmo com toda a experiência da vida. Olha só, às vezes o mar não está para peixe, mesmo com toda a experiência da vida. Foi o que aconteceu com Pedro. Era pescador, sabia onde estavam os peixes, ou pelo menos ele achava que estava lá. Imagina, anos a fio conhecendo o Mar da Galileia, embora que leve esse nome, mas é um grande lago de água doce, pela sua extensão é conhecido como Mar da Galileia, mas é um grande lago de água doce. Então Pedro sabia onde pescar, né, nos dias, ou então nos luares adequados, ou então nas estações. Pedro sabia. E ele pensou que foi no lugar certo e não achou nada. E aquela noite, o mar não estava para peixe, mesmo com toda a experiência da vida. É isso aí. Às vezes tem gente que se acha bom, mas a adversidade pega todos. Por exemplo, nesses dias de adversidade, o mar não está para peixe para ninguém. Seja para o pobre, para o rico, para quem está no poder, para quem está lá embaixo na discriminação, não importa. O mar não está para peixe para ninguém. Mas se todos atenderem o despertamento de Deus para a humanidade neste tempo, pode ser que todos venham conhecer o plano de Deus para salvar a humanidade, porque diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal forma que deu o seu Filho, para que ninguém pereça, mas que todos tenham vida eterna. Então, parece que o mar não está para peixe para a humanidade. Então, a humanidade deve entregar o seu barquinho para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus poderá salvar a todos, se assim o quiserem. E é nesse tempo de adversidade mesmo, um bom momento, de muita frustração, de angústia, de medo, de dúvida, de incerteza, a gente pode entregar aí o nosso barquinho para o Senhor.
Isto é, se a pessoa quiser entregar, porque tem gente que, mesmo em meio às adversidades, às lutas, às provas, etc., e mesmo tendo a presença do Senhor Jesus, pedindo com muito respeito e educação, ainda, infelizmente, há corações endurecidos. Muito bem, às vezes o mar não está para peixe, mesmo com todas as experiências da vida. Nesta pandemia tem muita gente cheia de experiências, mas que devido à adversidade presente, o mar também não se encontra para peixe. É um momento difícil. Se antes era difícil encontrar um emprego, hoje mais ainda. Muitos preocupados com o seu sustento, dias difíceis como aquele de Pedro. Aquele dia foi difícil para Pedro. Naquele dia ele não teria clientes, não teria dinheiro. Na verdade, Pedro corria o risco até mesmo de perder seus clientes para os concorrentes. Porque sem peixes, sem clientes. Então vem aquela angústia, aquela decepção para quem tem que buscar o pão diário. Então a gente precisa entender quando as coisas não estão dando bem certo, se o Senhor não está querendo falar conosco, se Deus não quer falar com a humanidade, se Deus não quer falar com a igreja, se Deus não quer falar com os líderes das igrejas, se Deus não quer falar com você. É um tempo de ouvir o que Jesus quer ensinar. Ele quer ensinar a partir de nós, do nosso barquinho, da nossa experiência, que muitas vezes não traz resultados, não. Porque nesses dias difíceis nós dependemos de Deus, como Pedro dependeu de Cristo naquele dia. Pode ser que você esteja com medo ou muito medo dos dias que estão por vir, na mesma adversidade de Pedro. Mas assim como Jesus, como o caminho, a verdade e a vida, este caminho que se apresentou para Pedro, Jesus se apresenta para cada um de nós. Olha, no meio destas adversidades, destas frustrações, dos seus medos, das suas angústias, das suas dúvidas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha só, nos dias de hoje parece que não há caminho. Nos dias de hoje parece que há muito fake news. No dia de hoje parece que a gente só ouve morte e morte. Jesus vem para Pedro, para a humanidade, para mim, para você, dizendo, olha, eu sei como está sendo os seus dias, mas eu quero o teu barco. Eu quero que você me empreste o teu barco. Eu quero que você me auxilie no projeto do meu Pai nesta terra. Eu sou o caminho onde não tem caminho. Eu sou a verdade onde tem muitas fake news. Eu sou a vida quando se fala somente de morte. Muito bem, naquele dia de Pedro tentou pescar a noite inteira na escuridão do mar, no silêncio da noite. Gente, é verdade, viu? O mar da Galileia, ele é extenso. Mas assim, no mar extenso, e mesmo quem está no oceano, gente, é escuro o negócio, viu? O mar à noite não é azulzinho, não. O mar à noite é escuro, você não enxerga 10 metros. Na sua frente o céu é extremamente escuro. Pedro passou a noite em meio àquela escuridão, jogando rede, puxando rede e não trazendo nada. E repetir várias vezes, repetidas vezes. Foi só frustração. Cada rede que ele lançava e puxava era uma frustração. Ele acumulou frustrações naquela noite. Empregou esforço, sabe, na escuridão da noite e do esforço, e nada pescou. A noite nos remete a isto. Jesus fala, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. É verdade. Eu sou a luz do mundo. Na escuridão de Pedro, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Pode ser que esteja aí uma escuridão no teu coração, na tua mente, sabe? Jesus se apresenta para você mostrando luz. Olha, assim, uma luz aí no final deste túnel. Pedro não sabia, mas a sua chamada de pescador havia passado.
O que Pedro não sabia era que Jesus também queria usar o seu barco como um púlpito. E as redes de Pedro não seriam mais para peixe, mas para homens. Quantas coisas a gente não sabe? O que Pedro sabia é que nada deu certo. O que Pedro sabia é que a adversidade era existente. O que Pedro sabia é que era um fracasso. Era o fracasso da noite. Que Pedro sabia que os seus clientes iriam comprar peixe com um concorrente. Que Pedro sabia que ele levaria uma má notícia para casa. O que Pedro sabia era que o futuro a Deus pertencia somente. É isto mesmo. É o que Pedro sabia. O que ele não sabia é que Jesus abriria um caminho, ele mesmo caminho em suas adversidades. O que ele não sabia é que seu barco seria um púlpito. O que ele não sabia é que ele tinha um chamado. O que ele não sabia é que Jesus queria dar para ele outras redes. Uma rede maravilhosa. Não mais para pescar tilápia, mas para pescar homens. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, falando de Pedro que trocou a sua rede de pescador por uma rede para ganhar homens. Pedro tentou a noite inteira e nada pescou. É isso aí. Pedro estava na experiência antiga. Pedro estava no passado. Ele não tinha percebido que tinha chegado um novo tempo. Um novo tempo havia chegado em sua vida. Ele jamais iria imaginar que o novo tempo iria chegar na adversidade. Tem pessoas que pensam que o novo tempo chegou. Olha, chegou a bonança, é um novo tempo de Deus na minha vida. Olha, chegou aqui a bênção, uma grande bênção. Olha, o novo tempo de Deus na minha vida. A gente entende que a chamada de Deus, o novo tempo de Deus em nossa vida é quando tudo dá certinho, ajustado, organizado, sabe? Nada disso. O novo tempo de Deus pode vir em nossa vida em meio às adversidades. Por isso que a gente precisa estar atento ao que Deus quer falar. Porque tem gente que acha porque o dia não foi bom, Deus não está no negócio, Deus está desprezando. Quando na verdade Deus está querendo estar mais perto dele e revelar coisas grandes, coisas que ainda não subiu ao coração desta pessoa. Mudar o ciclo, tirar a pessoa da mesmice, da experiência natural da vida e colocá-lo, sabe, no sobrenatural, ou seja, subir o andar. Tem gente que vai para baixo, ele aperta o botãozinho e vai para o subsolo. Não, Jesus está, opa, você precisa buscar as coisas que são de cima. E Jesus estava querendo falar isso para Pedro. Pedro, você está pescando as coisas que são da terra, eu quero que você seja um colaborador das coisas que são de cima. Mas no meio da adversidade pode acontecer alguma coisa boa? Pode acontecer muitas coisas boas. Por exemplo, para o nosso obreiro, o DAC, em meio às adversidades, olha só, uma grande bênção em sua vida. Na vida da Camila Costa, casaram no meio desta adversidade. No meio da adversidade, Deus pode surpreender muitos, mostrar o seu poder, revelar coisas, mudar o ciclo, nos tirar da mesmice e revelar coisas que nós não sabemos. Jesus, de fato, ali estava dando novas redes para Pedro pescar homens. É interessante como faltava sensibilidade ali para Pedro. Pedro esperava o Messias, Pedro era judeu, Pedro conhecia a palavra. Não era um eloquente, mas conhecia. E quando a bênção chegou, quando a profecia, a maior profecia de todos os tempos se cumpriu, a vinda do Messias, que sentou no seu barco. E Pedro ainda, o que ele via era a adversidade. É interessante esperar uma coisa grande, bacana, extraordinária, miraculosa, que era a vinda do Messias. E quando o Messias chega, Pedro não botou muita fé, não. Tem coisa que a gente não bota fé. A gente espera tanto e quando chega perto não botamos fé. A gente pede tanto e quando o negócio chega a gente duvida. A gente espera tanto, confia tanto. E porque a adversidade veio, parece que a gente não sente, não tem sensibilidade quando o novo está chegando, quando a resposta de Deus está chegando. Quando Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco na adversidade? É, na adversidade. E às vezes na bonança a gente pode estar em outro lugar, pode estar num parque, num shopping, pode estar num
resort, pode estar em um cruzeiro, pode estar em tantos lugares. Deus fala muito com as pessoas nas suas adversidades. Olha lá no Velho Testamento. A maioria das vezes que Deus falou com o seu povo estava em adversidade. Deus quer falar conosco, está falando com você. Jesus queria falar isso para Pedro. Então, o que faltava para Pedro e para muitos crentes no dia de hoje é sensibilidade para o novo de Deus. Esperam a bênção de Deus e quando ela chega, nem percebem. No caso de Pedro, esperava o Messias. Jesus veio, sentou no seu barco. O Messias veio, sentou no seu barco. Jesus pregou para aquela multidão e Pedro ainda duvidava. O próprio texto narra isso. Jesus queria fazer de Pedro, um grande instrumento. Queria que ele entendesse que algo extraordinário estava acontecendo na sua vida, mesmo em meio àquela adversidade. Será que Deus pode trazer algo extraordinário no meio desta adversidade presente? Bem, o texto nos revela. A Bíblia, o Velho Testamento inteiro, revela-nos isso. Deus queria chamar Pedro, era o novo tempo. O novo Pedro nasceu na adversidade, o novo Pedro nasceu na angústia, o novo Pedro nasceu na decepção, o novo Pedro nasceu quando a sua experiência não levou ao lucro. O novo Pedro nasceu quando ele até duvidou. Você vai entender isso. Porque no próprio texto você vai perceber que depois de Pedro ter ensinado a multidão, ele falou: Pedro, agora você vai, mar adentro ou mar alto, lança a tua rede do lado direito. Pedro falou: eu vou na tua palavra. Ou seja, ele não tinha nada, eu vou na tua. A chamada de Pedro, como a minha, a tua chamada, para o novo, no novo tempo de Deus, pode nascer na adversidade. Você poderá experimentar o nome de Deus nesse tempo de luta. Eu quero fazê-lo lembrar agora. Jesus, então, pediu o barco de Pedro, sentou ali no barco de Pedro e ensinava a multidão. Eu não sei quanto tempo Jesus ensinou aquela multidão, mas Jesus gostava de ensinar, de falar, tinha paciência. Muitas vezes não é como nós estamos correndo para terminar o culto. Jesus ali ensinava para o povo entender. E Pedro ficou ali, já tinha passado uma angústia da noite, ainda emprestar o barco, ainda teve que empurrar o barco, e teve que ouvir tudo que o povo precisava ouvir. Eu não sei se Pedro queria ouvir depois de uma noite de adversidade. O que uma pessoa quer ouvir depois de uma noite ou de um dia que nada deu certo? Tem gente que fala: hoje eu não estou nem para culto, hoje eu não estou nem para a igreja. No ditado antigo, né? Hoje eu não estou nem católico. Ou seja, hoje eu estou sem fé. Pedro ficou ali assentado, ouvindo Jesus ensinar. E durante todo o tempo do seu ensino, Jesus usou o barco de Pedro. Pedro ouviu tudo que Jesus tinha que ensinar. Mas Pedro não se converteu ali, gente. Olha só. Pedro não se convenceu nesse discurso. Mesmo Jesus tendo curado a sua sogra ou tendo feito coisas maravilhosas em Cafarnaum, Pedro ainda não estava convicto desse negócio. E é verdade, há pessoas que vêm para Cristo somente no grande milagre, não vem na palavra. Jesus ensinava na sinagoga, Jesus ensinava ali para a multidão, e Pedro ainda não tinha atendido a chamada, não. Pedro estava ali como aquele crente que ouve, mas que está limitado, né? Ou seja, olha, eu preciso de algo mais. Pedro precisava de um grande milagre para se render de fato, gente. Eu quero perguntar para você se você quer vir para Cristo nesta pregação somente,
Ou se há necessidade de um grande milagre para que você tome uma decisão. Há pessoas que vêm na palavra, há outros que não, só vêm no grande milagre. Pedro não veio na palavra, Pedro veio no grande milagre. Para mim é melhor vir na palavra, porque às vezes vir no grande milagre pode ser dolorido. Ah, não, olha, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus mostrar isso, se Ele fizer um grande milagre, daí eu me rendo. Às vezes o grande milagre pode custar caro. Porque o grande milagre, ele é exemplificado na palavra de Deus, na vida do paralítico, na vida do cego, na vida do leproso. Eu não sei se as pessoas querem chegar neste nível para precisar de um grande milagre para se render a Cristo. Às vezes, gente, nem a pandemia convence corações. Mas há pessoas que de fato vêm na dor. Agora, quando a pessoa é sensível à voz de Deus, ele vem na palavra, ele entende a palavra e as demais coisas Deus cuida. Não espere as coisas se complicarem para vir a Cristo. Eu quero dizer para você que está aí nos ouvindo nesta noite, você tomar uma decisão, que gosta do culto, que gosta do louvor, que gosta de algumas pregações, mas que não tomou decisão. Para você que de repente vai até a igreja, congrega com Cristo e vê até algumas coisas bacanas acontecerem, mas falta tomar uma decisão. Esse é o momento de você tomar uma decisão e não esperar as coisas se complicarem para essa tomada. Pedro tomou uma decisão em uma adversidade na sua vida, quando a sua experiência não trouxe lucro. Jesus viu ali a dificuldade de Pedro, de André, viu as dificuldades deles da noite, que eles passaram e não pescaram nada. Jesus viu a angústia do coração deles, inclusive esperou que eles viessem. Esperou Pedro. Jesus quis trabalhar no meio da angústia de Pedro, no meio da noite escura que Pedro passou, porque a lembrança que ele tinha era só de frustração. Jesus, ele espera as nossas tomadas de decisões. Então, quando a pessoa está disposta a mudar, ela precisa ser sensível à voz de Deus. Ela precisa ter uma tomada de decisão e falar, eu quero mudar. Às vezes a pessoa falta para ela sensibilidade, porque a adversidade fala mais. Cega ali os olhos e o entendimento. Então Jesus criou ali uma didática com Pedro. Ele pede o barco de Pedro. Ele ensina, procurando com que os ânimos de Pedro baixassem, e depois lança para Pedro um desafio. É difícil entregar o barco quando Jesus pede, ter essa sensibilidade. O barco de Pedro era tudo para ele, fazia parte praticamente da personalidade dele, da vida, das vivências dele. Pedro sem o barco não era ninguém, era só o que ele sabia fazer. E Jesus pediu o barco dele. Pedro, me entrega o teu barco. É isto. Entregar o barco não é fácil. O barco pode ser o nosso refúgio, a nossa confiança plena. Pode ser até a nossa fuga. Jonas utilizou-se de um barco para fugir. Diz na história de Fernando Cortés, um conhecido espanhol, ou Hernando Cortés, que nasceu em 1485 em Medellín, na Espanha. Diz que aos 19 anos ele foi para a ilha de Hispaniola, nas Antilhas, na América Central. Ele levou ali a sua esquadra, os seus soldados, para ocupar aquela ilha. Quando ele atracou na ilha, ele ordenou que queimasse os barcos. Daí os seus soldados falaram, mas Cortés, você está queimando os barcos.
Não faça isso, como é que nós retornaremos? Ele falou, é exatamente isso, é para não retornar. Porque uma vez que os barcos estão sendo queimados, só nos resta uma opção: descer nesta ilha, ocupar esta ilha e vencer essa batalha. Quando vocês olharem para trás e não enxergarem mais os barcos, só restará para o meu exército o único caminho, o caminho da vitória. Às vezes entregar o barco é isso, que o barco pode ser uma fuga. Você pode entregar o teu barco ao Senhor porque Ele pede emprestado, mas na verdade Ele quer queimar este barco dizendo, olha, eu vou fazer de você um vitorioso, um soldado vitorioso. O barco não te servirá de fuga no momento da angústia. Nós precisamos ter esse entendimento quando Jesus pede o barco para cada um de nós. O barco, ele pode representar uma fuga, então entregue isto para o Senhor. Entregue o teu barco a Cristo hoje. Ou Ele vai te desafiar a queimar esse barco para você não voltar para trás. Queimar o barco é abrir mão inteiramente, é um tudo ou nada. E no caso de Cristo, tudo vai dar certo. Jesus então se apresenta ali para Simão, pede o seu barco, pede para ele esforço para que ele pudesse tirar o barco que estava atracado e levasse um pouco adentro ali do mar para que ele pudesse usar como um púlpito, afastando um pouco da terra. Simão estava desiludido e aquele carpinteiro pede o seu barco emprestado e ocupa o seu barco por um tempo expressivo, porque ele usou para ensinar aquele povo, e Pedro ali cansado, com os ânimos alterados. E com o ânimo alterado, ninguém quer ouvir mesmo. Ninguém quer ouvir. Pedro, acho que não estava disposto a ouvir. Quem sabe ele disse, poxa vida, tem um barco de Zebedeu e Jesus pede logo o meu. Pedisse outro barco, mas o meu, não tem plano B quando Jesus quer o nosso barco. Quando Ele quer nos fazer colaborador do seu reino para um novo tempo que nasce, muitas vezes nasce no meio da adversidade. Pedro não sabia, mas ali Pedro começaria a estagiar na presença do Senhor. A partir do momento que ele empresta o barco, que ele empurra o barco, que ele senta para ouvir e que depois ele atende esta ordenança do Senhor, ele se tornou de fato um estagiário. Nasce um estagiário no momento da angústia, no momento da luta. Que prova, hein? Quem sabe Pedro tinha pressa e o discurso de Cristo pode ter se tornado até enfadonho. A palavra de Deus sempre é boa. E quando a palavra de Deus não é boa, é quando a gente não está bem para recebê-la. Aquele dia era um dia propício para Pedro não receber nada de Deus, não ouvir nada de Deus, de deixar o barco ali e lavar as redes rapidamente e ir para casa sem dar bom dia para ninguém. Mas foi nesse dia que nasceu o pescador de homens, o pescador de almas. Para quem está abalado, tudo é enfadonho. Mas se não há plano B para quem Deus está escolhendo para o novo tempo, então Ele pode transformar esse tempo de adversidade, desses dias enfadonhos, em novos dias, dias floridos, dias de contentamento. Pedro então entrega o barco, que fazia parte da personalidade dele, de história de vida, de profissão, de sustento, de sonho, de projetos. O barco para Pedro era como unha e carne. Cristo fala, Pedro, acabou hoje aí. Entrega aí o teu barco. Eu quero usar o teu barco como um púlpito. Eu preciso pregar para este povo. Você vai ser meu diácono agora.
empurra esse barco para dentro do mar. E depois que Jesus ensina, agora Pedro vai mar alto e lança a rede do lado direito. Pedro então responde: ah, Senhor, mas não pescamos nada a noite inteira. O Senhor agora quer que voltemos para o mar durante o dia, quando é difícil achar peixe durante o dia, os peixes vão mais profundo. Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou. Então, o barco se torna púlpito. Pedro, o diácono, o estagiário, sabe? E ele atendeu a ordem do Senhor e foi pescar. E olha que coisa maravilhosa. Neste mar alto ele lança a rede. Neste mar alto ele pesca uma quantidade maravilhosa de peixes. Por isso que é chamado pesca milagrosa. Pesca milagrosa. Na voz de um marceneiro, que na verdade era Deus. Fala o marceneiro, o carpinteiro, praticamente mesma coisa que na época quem era carpinteiro praticamente era um pedreiro, principalmente em Nazaré, onde a cidade estava se urbanizando depois de uma adversidade que aconteceu nos dias ainda dos pais de Jesus, que aquela região foi praticamente destruída, depois foi reconstruída, e um marceneiro, um carpinteiro, praticamente seria o pedreiro no dia de hoje. Para nós, o marceneiro hoje trabalha só com madeiras, mas naquele tempo era quem fazia outras coisas também, além da madeira, seria levantar, por exemplo, uma casa. E Pedro ouve daquele homem que não tinha sua profissão, dizendo, vai mar alto. E ainda, mar alto não poderia ser diferente. Por que eu tenho que ir no mar alto? Se ele diz que há peixe, por que os peixes não vêm aqui onde eu estou, onde está o meu barco, ou então aqui no início do mar? Por que eu tenho que ir no mar alto? Olha só, noite difícil, muita frustração, muita angústia, adversidade. Jesus pede o seu barco emprestado, dá uma canseira, porque Pedro teve que ouvir o sermão, e agora Jesus diz, olha, você quer pescar? Vai mar alto, vai lá para o fundo pescar. Aí é demais, não é mesmo? Senhor, já que é verdade tudo que o Senhor está ensinando, já que é verdade que os peixes estão do lado direito do barco, então faça com que os peixes venham aqui, caiam aqui na margem da praia. Para que eu tenho que ir mar adentro? É isto mesmo. Quando Deus chama alguém, nada que não esteja complicado se complique mais ainda. Nada que não esteja difícil se torne mais difícil ainda. Nada que seja desafiador se torne mais desafiador ainda. É isto aí. Jesus falou, Pedro, vai na minha palavra. E Pedro falou, eu vou na tua palavra. Sobre a tua palavra. Ou seja, olha só, recapitulando. Aquele Pedro que congregava com o Senhor na sinagoga de Cafarnaum, aquele Pedro que viu Jesus curando a sua sogra, aquele Pedro que viu Jesus libertando, ainda não havia se convencido, e nem sequer o ensino deste dia. Mas foi quando Pedro foi na palavra do Senhor. Subiu ali a Galileia, o mar da Galileia, e no mar alto lançou a rede do lado direito. Sobre a palavra do Senhor aconteceu algo extraordinário. Ele precisou de ajuda para trazer a quantidade de peixe que ele havia pescado. E diz o texto que quando ele retorna, ele reconhece o Senhor Jesus. E diz, Senhor, eu sou um pecador. De fato, eu sou um pecador. Olha só, a adversidade passou a ser um dia de contentamento, de alegria. A tristeza foi embora, veio a alegria, a adversidade foi embora. Veio agora um novo tempo. Veio agora, sabe, um momento maravilhoso na vida dele. Então ele reconheceu Cristo de fato. Jesus disse, Pedro, deixa as redes aí, deixa os peixes aí. Eu te farei pescador de homens. E Pedro segue. E 2000 anos então, está nós aqui falando de Pedro. Pedro reconheceu o Senhor Jesus. Eu quero perguntar para você, encerrando esse sermão, se você quer de fato
Que um novo dia aconteça na sua vida. De repente, você já passou a noite inteira, você tem um histórico de vida, ou passou a noite inteira, dia de angústia, de adversidade, de frustração, com toda a sua competência, com tudo que você pode fazer, tudo na contramão, tudo deu errado. E o máximo que te resta é as más notícias e incertezas de tudo que pode vir daqui para frente. Muito bem, diante disso tudo, Jesus para diante de você, não põe um plano B, ele quer você, ele diz para você, me entrega teu barco, deixa eu fazer do teu barco um púlpito, deixa eu fazer de você um colaborador do reino, eu quero fazer de você um pescador de homens, eu quero mostrar para você que a vida é muito mais do que isto, do que estar na sinagoga, do que ouvir e não ter o convencimento que Deus é de fato presente, verdadeiro. É Ele quem está falando com você neste momento através dessa palavra, dizendo que Ele pode tudo na sua vida, que não é necessário algo extraordinário acontecer para você reconhecer a Cristo. É uma grande oportunidade para você falar, Senhor, faz do meu barco um púlpito, faz de mim um auxiliar teu. Senhor, me dá um novo momento de vida, me dá uma vida nova, me faça enxergar a vida de uma forma diferente, que eu possa ter novas experiências agora contigo, buscando as coisas que são de cima. Então, para você que já serve a Deus, não se entregue às suas frustrações, adversidades, ilusões, limitações. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não é nesse tempo da adversidade que dá vontade de ficar em casa, ou então se esconder, ou então não dar bom dia a ninguém. E não, pelo contrário. O caminho, a verdade e a vida pode estar diante de você quando você se sente perdido diante de todas as coisas que estão acontecendo à sua volta e tantas vozes que você tem ouvido. É um novo tempo na sua vida, na maior adversidade da sua vida, na maior adversidade da humanidade. O Senhor Jesus se apresenta querendo trazer, sabe, uma boa notícia para todos, para que todos sejam salvos. Não é salvo somente da Covid, é ser salvo e ter o seu nome escrito no livro da vida, porque não é ser salvo da Covid que a pessoa terá salvação e vida eterna. Ele será salvo se ele entender a mensagem do Emanuel que esteve conosco nesta terra. E Pedro entendeu isso, demorou um pouco, mas Pedro entendeu isso, e de pescador de peixe se tornou pescador de homens. E quantas pessoas não foram transformadas por ele, porque entregaram o seu barco para ele, as suas histórias, e falaram, eis-me aqui, Senhor, eu sou um pecador diante de ti. Você que precisa retornar à casa do Pai, retorne urgente. Você que é pródigo, volta para a casa do Pai urgente. Você que sabe, até gosta de igreja, até está na sinagoga, ou tem visto coisas bacanas, mas se não tomar uma decisão de mudança de vida, de lançar as redes, que só pesca as coisas da vida, só elementos e coisas da vida, histórias da vida, do curso do mundo, isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser um distanciamento de Deus, mas você pode hoje falar, Senhor, eis-me aqui, me dá essas novas redes, que eu possa ser um colaborador do teu reino, ser filho teu, nascido, remido, sabe, nasci de novo, remido pelo sangue vertido de Cristo naquela cruz. É isso que Ele quer fazer com você.